Quando nós falamos de vilões, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são aqueles crápulas sem coração que fazem de tudo pelos seus objetivos. A Disney mesmo tá cheio deles, né? Só você lembrar do Scar, do Hades, do Gaston, do Jafar, tem vilão até demais. Mas você já parou pra pensar que tem vários desses vilões aí que na verdade não são tão ruins assim? Pois é, tem muito vilão aí que fez maldade, mas é porque ele tava numa sinuca de bico. Ou o cara tava sendo ameaçado, ou então ele tava sendo enganado, ele nem sabia que ele tava fazendo direito. Existem vários desses por aí e é justamente por isso que hoje eu separei uma lista com os melhores deles pra poder te mostrar que existe muito vilão bonzinho no mundo. Tá, bonzinhos não, mas vilões não tão malvados. Então bora pro vídeo, prepare a sua mente porque hoje ela vai explodir. Fala galera, eu sou o Imaginago e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de falar desse primeiro vilão, deixa o like no vídeo aí rapidinho, clica aí que você vai esquecer que eu tô sabendo. Então deixa o like porque ajuda pra caramba o canal, valeu? Tamo junto galera. Bom, o primeiro vilão não tão vilanesco, sobre o qual a gente vai falar hoje, é na verdade uma dupla de vilões, o Pânico e o Agonia. Se você não lembra, esses dois aí são aqueles ajudantes desastrados do Hades, o vilão principal do filme Hércules. Esses carinhas aí funcionam meio que como os Minions do Hades, fazendo toda a malfeitoria ou trapaça que o Hades quer fazer. No início do filme, por exemplo, são esses dois que dão pro bebê Hércules uma poção pra tirar a sua imortalidade. E pra piorar, logo em seguida eles se transformam em cobras venenosas para tentar matar a criança e terminar o serviço. Então, obviamente, eles não são os mocinhos da história. Mas o que eu quero que vocês entendam é que eles não são tão ruins assim. Pra começar, os dois são verdadeiros sacos de pancadas do Hades. Sempre que eles cometem alguma atrapalhada, o que acontece muitas vezes, aliás, o Hades espanca os dois até dizer chega como punição. Por isso que fica claro que os dois morrem de medo dele. Tanto que quando eles não conseguem matar o Hércules, eles tentam esconder isso do Hades de qualquer jeito. Eles não queriam deixar ele nervoso. E nós aqui do canal Teóricos da Disney também não podemos esquecer a possibilidade deles simplesmente não terem escolha entre obedecer o Hades ou não. Como o Hades é o deus dos mortos, existe a possibilidade dele estar mantendo a alma desses dois pobres seres presas ali com seus poderes do submundo, o que explicaria o comportamento submisso deles. Eu acho isso porque não existe outro motivo para eles serem tão leais a ele assim, sendo que eles nem acreditam tanto naquilo que eles estão fazendo. Essa cena aqui, inclusive, deixa claro que eles não gostam do Hades nem um pouco, então fica aí a dúvida. Ele vai estar furioso quando sair daí. Tem a dizer, se ele sair daí. Mas tirando essas justificativas aí, a gente também não pode esquecer que esses dois, eles são engraçados demais pra serem os vilões da história. É só lembrar daquela cena clássica onde os dois compram o merchandising do Hércules pra ficar na moda grega. Pô, os bichinhos estão lá, cara, todo contente com a moda nova do Hércules, a marca maneira, e aí o Hades, cara, destrói eles. Sei lá como é que esses bichos são até imortais, porque o Hades devia ter matado ele várias vezes. Você está aí usando essa marca! Bom, outro subordinado que não é tão vilão assim é o Papagaio Iago, do filme Aladdin. Esse louro José do Mal aí é o braço direito do vilão Hades durante as maldades dele. Mas, diferentemente do Agonia e do Pânico, o Iago realmente gosta do que faz. Rapaz, ele pirou, ficou maluco! Ele é ganancioso, esperto e vingativo, e várias das ideias que levaram o Jafar a chegar onde ele chegou vieram justamente do Iago. Ele só queria se tornar mais rico e mais famoso a qualquer custo, sem se importar com nada ao seu redor, igualzinho seu mestre Jafar. Mas Imaginago, ele parece ser ruim pra caramba pra entrar nessa lista. Sim, mas isso é só no primeiro filme. A gente descobre que ele não é tão ruim assim no segundo filme da franquia, que é chamado de O Retorno de Jafar. Nesse filme, o Iago fica de saco cheio de ser explorado e torturado pelo Jafar e o abandona no meio do deserto. A sua ideia era voltar para a cidade e enganar o Aladdin para poder voltar a morar no palácio junto com ele. Mas, acidentalmente, ele acaba dando uma de mocinho, salvando realmente o Aladdin de uma emboscada. Depois disso, ele volta a morar no castelo, mas conforme ele vai convivendo com aquela galera ali, ele vai percebendo que ele não precisa ser mal pra se dar bem. Ninguém nunca tinha sido legal com ele durante toda a sua vida. O cara cresceu com o Jafar, então é natural que ele se sentisse revoltado com todo mundo. Porque a gente não pode esquecer, cara, ele foi criado e educado pelo Jafar, um crápula, né, que sem dúvida encheu a cabeça dele de malandragem. Por isso que quando ele começa a ser tratado ali de uma maneira digna, né, pela galera do bem, ele simplesmente muda da água pro vinho e começa a ser quase um herói. No final desse segundo filme, inclusive, o Iago se sacrifica pra salvar todo mundo em um momento em que a derrota já era inevitável. Em um dado momento ali, ele é atingido pelo Jafar na forma de gênio, ele quase morre, mas mesmo assim, com as suas últimas forças, ele vai lá e pega a lâmpada do Jafar e joga na lava, destruindo o Jafar pra sempre. Foi o Iago que de fato derrotou o Jafar. Nesse momento, ele quase morre pra salvar todo mundo que ele queria matar no primeiro filme. Então o Iago, com certeza, é um personagem que não é tão ruim assim, isso é provado. Um aviso incrível e rápido pra vocês, que é o seguinte, galera. Eu lancei 2 estampas novas. Olha essa aí que eu tô usando, que é o Tá Olhando para um Semideus. E a outra também vocês pediram tanto, mas tanto.
Eu só vou falar a frase pra você. Deixe o amor guiar as suas ações. Vocês acham que eu não tô lendo as sugestões de vocês? Acho mesmo? E olha que incrível, galera. Até o dia 2 de novembro, próxima segunda-feira, uma super promoção tá rolando na nossa loja. Na compra de um moletom, você ganha 2 camisetas de graça. É muito fácil. O link da loja tá aqui na descrição. Primeiro link aqui pra você conferir. Você acessa esse link, entra na loja, coloca um moletom da minha coleção e 2 camisetas no seu carrinho de compras, clica em finalizar compra e aí vai aparecer uma área lá que é adicione um cupom de desconto. E é nessa hora que você vai inserir esse cupom aqui, 2 camisetas, tudo junto em maiúscula, preste atenção. Então o preço das 2 camisetas vão ser retirados da fatura e você vai pagar apenas o preço de um moletom. Então só vai até o dia 2 de novembro, galera. Se você quiser comprar, se você quiser garantir o seu, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos voltar pra lista. Bom, tava falando do Iago, né? O Iago era do mal, ele foi lá, se redimiu, beleza. Mas tem vilões que nem sequer cometem atos de crueldade e são considerados vilões. Um desses vilões é o Sr. Smith, o ajudante do Capitão Gancho. Por mais que ele ajude o Capitão Gancho a pegar o Peter Pan, dá pra perceber que ele é uma pessoa doce e inocente, que só quer que todo mundo fique feliz. Cara, você consegue ver, vendo a relação dele com os outros tripulantes do barco. Ele é o imediato do navio, tá? Então é meio que ele é o braço direito do Capitão Gancho. Mas enquanto o Capitão Gancho é explosivo e cruel, o Sr. Smith é um cara super simpático e engraçado. Até hoje eu morro de rir daquela cena dele espantando o crocodilo e acalmando o Capitão Gancho que tava cagado de medo. Fora, fora, fora! Vai embora, sai daí! Vamos, fora! Ele é um pirata que é extremamente leal ao seu capitão, e é por isso que ele não desobedece às ordens dele. Mas fica nítido no filme que nem ele, nem a tripulação aguentava mais ficar na Terra do Nunca. Eles queriam, na verdade, ir pra Terra viver a pirataria normal, e não ficar lá no céu caçando uma criança que voa. E é até engraçado isso, porque a tripulação não vai lá e reclama pro Capitão Gancho, né? Eles têm medo dele, porque ele provavelmente vai matar todos eles. Eles vão lá e ficam na orelha do Sr. Smith, falam, ó, o Capitão Gancho tem que fazer alguma coisa, a gente não quer ficar aí na Terra de Peter Pan, não. Fala lá com ele, pô, você é doce, você é inocente, o cara lá é sanguinário. A conclusão que eu tiro desse cara é o seguinte, ele é gente fina. O Sr. Smith é gente fina, ele só anda com a turma errada. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o próximo personagem dessa lista, o Kronk. No filme A Nova Onda do Imperador, o Kronk aparece primeiro como o principal ajudante da Yzma, porque ela é uma mulher absurdamente velha, muito doida, inclusive, que troca de ajudante a cada 10 anos e que gosta de fazer umas maldades. O plano dela dessa vez era envenenar o Imperador Cusco para poder tomar o seu trono e se tornar uma imperatriz. Mas quem ficou encarregado de adulterar a bebida dele era justamente o Kronk, que acabou se atrapalhando completamente no processo. Ele acaba trocando o veneno porque ele estava preocupado demais com seus empanadinhos de espinafre. E isso fez o Cusco beber a poção de lhama ao invés do veneno. Isso obviamente salva a vida do Cusco, mas a Yzma fala, como ele virou uma lhama, você, Kronk, tem que pegar ele e dar um fim na vida dele lá fora. E o Kronk até tenta, né? Mas como ele é um cara de bom coração, ele não mata o Imperador e acaba deixando ele ir embora em uma carroça desconhecida. Tudo bem, isso é meio que um sequestro, mas se não fosse o Kronk, o negócio seria bem pior. E de qualquer forma, dá pra ver que o Kronk é só um cara muito ingênuo que só quer ajudar as pessoas, mesmo que essa pessoa seja uma vilã, que é o caso aqui. Nós vemos isso principalmente no segundo filme, que é chamado de A Nova Onda do Kronk, onde, como o nome diz, o Kronk se torna um protagonista. Nesse filme, o Kronk vai ser visitado pelo pai dele em alguns dias. O pai dele é meio que um velho muito ranzinzo, muito exigente, e ele precisa da aprovação dele, que diz que o Kronk precisa de obrigatoriamente 2 coisas na vida: uma esposa e ter uma grande casa na colina. E a partir disso aí, o filme gira em torno de 2 histórias, que é o Kronk contando como que ele conseguiu essas 2 coisas. Nos 2 casos, ele conseguiu alcançar o objetivo, mas nos 2 casos, ele também acaba abrindo mão de uma coisa para ajudar alguém. A casa, por exemplo, ele conseguiu comprar com o dinheiro de um elixir rejuvenescedor falso que a Yzma estava vendendo para os idosos da vila. Mas no final, ele acaba se arrependendo do que ele fez. Ele dá a casa dele para os idosos, né? Como se servisse como um asilo ali pra galera. Ele se arrepende demais. E sobre a esposa dele, ele quase conseguiu se casar com uma treinadora de escoteiros que ele conheceu numa competição. Mas para proteger um dos seus alunos que tinha aprontado, ele meio que queima o filme com ela e perde ela de vez. Isso mostra pra gente que o Kronk não era um cara ganancioso. Ele era só um bobão altruísta que foi manipulado pela Yzma. Quem é que nunca foi feito de bobo por alguém na vida? Não sei se todo mundo, mas eu já. A Meg, por exemplo, tem atestado de trouxa lá no filme Hércules. Pô, ela deu a própria vida pra salvar a vida de um cara que nem gostava dela. E por causa disso, ela ainda acabou tendo que obedecer o Hades e fazer um monte de coisa ruim pra ele. Por isso que ela é a nossa próxima vilã da lista. Mas imaginar, a Meg é a namoradinha do Hércules, ela não é do mal. Ela pode até não ser do mal, mas no início do filme ela aceitou várias
várias vezes a armar emboscadas pro Hércules para salvar a própria pele, como naquela cena no começo, em que ela leva o Hércules para salvar supostamente 2 crianças que estavam ali precisando de ajuda. O Hércules chega lá, salva a criancinha, mas uma hidra aparece para tentar dar cabo dele. Ela sabia que o Hércules poderia morrer, tinha uma grande chance ali, segundo o Hades, mas ela preferiu dar a vida do Hércules, um rapaz que ela nem conhecia, do que perder a vida pro Hades. Isso mostra que no início ela não era totalmente santinha não, se vocês se lembram. Isso só muda no final, na verdade, né? Quando ela tá toda apaixonada pelo herói, aí ela se sacrifica para salvar a vida dele de um pilar que tava caindo, que acaba caindo em cima dela e ela morre. Isso é absurdamente altruísta, né? Ainda mais considerando que ela já havia se sacrificado por um homem antes e tinha se ferrado bonito. Não é qualquer um que faria isso, ainda mais com esse histórico, né? Mas quando ela viu seu amado ali quase morrendo, ela não pensou 2 vezes em arriscar tudo de novo, se redimindo aí por todo e qualquer maldade que ela já tenha cometido. Mas chega de drama, vamos falar agora de um personagem muito mais engraçado, que é o Molt, do Vida de Inseto. Nesse filme existe uma gangue de gafanhotos, né, que é liderada pelo vilão, o Hopper, um cara extremamente cruel e perverso que não pensaria 2 vezes antes de matar os seus próprios companheiros. Mas o legal é que esse crápula, ele tem um irmão que é completamente o oposto dele, é o tal do Molt. O Molt é um gafanhoto que é extremamente inocente e bobalhão que vê graça em tudo, o que muitas das vezes deixa o seu irmão extremamente irritado. Ele diz ser o vice-líder da gangue, mas é que ninguém leva ele a sério, ele só tá ali porque ele é o irmão do cara. O próprio irmão dele diz que ele o mataria se ele não tivesse prometido pra mãe deles que não faria isso. Olha, mamãe! Mas mesmo sendo escorraçado pelo bando o tempo inteiro, ele fica tentando fazer parte daquilo ali, é como se ele não tivesse encaixado, sabe? O filme inteiro. E dos vilões que a gente já falou até aqui, provavelmente ele foi o mais inofensivo. Ele só nasceu na família errada mesmo, dá pra perceber que ele claramente tem uma diferença com os outros gafanhotos. Como por exemplo, quando o circo se apresenta pros gafanhotos. O Hopper fica lá com uma cara de fome das brabas, enquanto o Molt tá lá, com seus amigos, rachando o bico de dar risada na apresentação. E no final, depois da morte do Hopper, o Molt vai lá e se junta com a galera do circo, e aparentemente ele tá muito feliz com isso. Aquela pulga folgada lá deve provavelmente explorar o bichinho até dizer chega, mas ainda é melhor do que viver com um psicopata doido que era o irmão dele. Mas cara, eu quero falar pra vocês aqui, na verdade, é do vilão de Toy Story 3, o Bebezão. Esse bebezão bizarro aí nada mais é do que o capanga fortão do Lotso. Se você resolver enfrentar aquele ursinho fofinho safado, é o Bebezão que vai te levar pro caixote. Mas por mais que ele realmente seja do mal o filme inteiro, a história do Bebezão explica o porquê que ele é dessa forma. No passado, né, o Bebezão nada mais era do que um brinquedo inocente de uma garotinha chamada Daisy, assim como o Lotso e o Chuckles. Eles viviam uma vida infeliz e tudo mais, até que um dia a garota acabou perdendo os 3 no parquinho e não voltou mais pra buscar. Os 3 coitados então decidem ir atrás da menina, mas quando ele encontra a garotinha, ela já havia substituído o Lotso por um outro brinquedo. Isso deixou o Lotso furioso e num colapso de egoísmo, ele convence o Bebezão e o palhaço de que os 2 também foram substituídos, quando não foram. E esse rancor do Lotso acaba fazendo com que o Bebezão seja submisso a ele. Só que isso mudou no final do filme. Em um certo momento, o Woody usa um pingente antigo que ele pegou do Chuckles e faz o Bebezão se lembrar da Daisy, de como ele gostava dela. Mas isso deixa o Lotso completamente furioso, ele começa a espancar o Bebezão sem dó. Ela nunca te amou! Para de ser um bebezão! E essa cena é uma das minhas favoritas de todos os 3 Toy Stories. Ela é muito bem feita e é nesse momento que o Bebezão percebe o quão filha da mãe que esse urso é. Eu me arrepio demais. Num surto de raiva, o Bebezão joga o Lotso na lixeira e ajuda a turma do Woody a sair de lá, mostrando que no final ele não era um cara do mal. Ele era só um bebezão que foi enganado, magoado por um urso perverso, roxo e fofo. Me exaltei um pouco aqui, mas agora é sua vez. Comenta aqui qual outro vilão. As pessoas dizem que são vilão, mas ele não é tão ruim assim, tá? E ó, clica no meu rosto aqui pra se inscrever no canal e ativa o sininho pra não perder os meus próximos vídeos, tá bom? Tamo junto, obrigado pela parceria, por fazer parte dessa comunidade aqui. Eu sou o Imaginável, não se esqueça da promoção, hein? Compra o moletom, ganhe 2 camisetas, link na descrição. Fui!